Hora do debate, boa noite e seja bem-vindo ao grande fórum desta semana, cujo tema principal é a mais recente aparição nas capas de jornal do antigo Ministro da Economia e Finanças, Manuel Chang. Hoje o grande fórum convidou Arsénio Zunguza, a quem dou as boas-vindas, e também Isaú Ucossa. Muito bem-vindos ao grande fórum, já sabem, são da casa. Aqui, antes de avançarmos para os temas de debate, primeiro vocês têm a oportunidade de deixar aqueles que são os temas que para vocês marcou os últimos 7 dias. Isaú Ucossa, comece consigo. Bom, obrigado. Para mim, o facto da semana que passou foi exatamente o assassinato bárbaro do Sr. Imet, que é um empresário moçambicano muito conhecido, comumente conhecido, pelo menos ao nível da grande capital, Maputo, para quem vislumbrava por aquela zona. Já falei em outros programas recorrentes sobre esta questão, sobre a questão da banalização da violência no nosso país, mais concretamente nas grandes capitais, e falando da grande capital que é Maputo, o que tem-se assistido é que nós estamos a assistir com alguma tristeza que estamos a virar um faroeste, ou seja, nós estamos a equiparar-nos a cidades como Joanesburgo, onde matar alguém, cometer um ato de violência, tornou-se tão banal e normal que acompanhamos em muitos meios, as pessoas estavam a especular até quando veio a notícia mais triste, que foi realmente de que este empresário perdeu a vida. Mas a especulação foi a tal nível que nós, efetivamente, já corremos até para justificar um crime que realmente não tem justificação e não pode ter justificação porque é um crime e é uma atitude bárbara. Então, há que pôr cobro, há que as instituições começarem a velar e ver isto com alguma seriedade, porque o que está a acontecer é nós queremos um país a começar a ganhar níveis de desenvolvimento, porque estamos a sair de uma lufada, de uma crise económica sem precedentes do país, mas com este tipo de atitudes, quando temos uma capital a ver esta violência, fica claro que nós vamos afugentar todo e qualquer investimento que queira vir, pelo menos, para o país. E já temos empresários a saírem de Moçambique para viverem em outros países. Arsénio Zunguza tem 1 minuto para deixar o seu fato da semana. Bem, gostaria também de aproveitar, antes de ir para o tema da semana, primeiro cumprimentar os caros telespectadores e agradecer aqui o convite, cumprimentar aqui o colega de painel e assim. Portanto, estender também aqui a minha onda de indignação e também de solidariedade à família do empresário assassinado e repudiar este ato e que, pelo menos desta vez, tenhamos alguma conclusão que indique os mandantes deste crime e comecemos a procurar responder como Estado a esta postura de alguns grupos ou de alguns indivíduos na nossa sociedade. Indo ao tema que escolhi, vou me centrar no dia do professor. Portanto, penso que foi um dia importante para o professor refletir, mas também olhando para a situação que se vive neste momento, que é a situação da pandemia, também remeteu aqui a uma grande reflexão relativamente às alterações que estão a ocorrer nos sistemas de ensino, com a integração quase que forçada do ensino por via digital. Portanto, eu penso que é um grande desafio, não só para o professor, mas também para sociedades como nós e para o nosso Estado com poucos recursos. E, além disso, acho que é importante que comece a refletir no papel do professor na moldagem do homem e não na formatação, tal como tem estado a acontecer nos últimos anos, em que o professor perdeu aquilo que é a sua preponderância no processo de ensino e passou a ser guiado por normas e por objetivos políticos, além de se centrar naquilo que é verdadeiramente a formação do homem. Muito obrigado por terem deixado de ficar aqui os vossos fatos da semana. Vamos ao primeiro e principal tema deste debate. O antigo Ministro da Economia e Finanças, Manuel Chang, voltou a aparecer nas capas de jornal. Desta vez, o canal de Moçambique mostra documentos e diz que Manuel Chang quer saber como é que funciona o sistema de justiça norte-americano. Manuel Chang quer saber até como funciona o encarceramento lá nos Estados Unidos da América. Isaú Costa, começo consigo. Que mensagem está a passar Manuel Chang com esta necessidade ou esta busca de informação? Será que mostra que perdeu as esperanças nas investidas que a PGR está a fazer já há bastante tempo? São quase já 2 anos em que Manuel Chang está detido na África do Sul. Ok, obrigado. Primeiro, é preciso dizer que há aqui 2 desconsonâncias. Esta mensagem do
do Chang não está muito interligada com a questão das investidas da PGR, uma vez que a PGR, quando teve o acórdão que chumbava realmente o pedido de recurso daquela decisão do atual Ministro da Justiça... Pelo Tribunal de Gauteng. Acabou lavando as mãos, voltando atrás, esperando que a Justiça sul-africana cumprisse com o seu processualismo e tomasse uma decisão final se o Manuel Chang volta para Moçambique ou efetivamente vai aos Estados Unidos. Esta due diligence que o Manuel Chang solicitou por via dos seus advogados foi efetivamente uma espécie de prenúncio de uma possível decisão de avanço para os Estados Unidos, na perspectiva de querer perceber quais seriam as suas chances ao nível do sistema americano, tendo em conta o seu processo. De facto, li o parecer que foi elaborado pelos advogados de Jean Bustan e é preciso dizer que o que passa efetivamente é que acredito que ele não estava à espera que a justiça sul-africana levasse tanto tempo para decidir se ele vai ou não, mas mais do que isso é preciso que ele perceba que se por um lado para nós em Moçambique é uma das suas mais importantes na perspectiva da estrutura política, para o sistema sul-africano é mais um cidadão normal e é mais alguém que está a responder perante a justiça sul-africana. Ou seja, a justiça sul-africana não o vê como um processo extraordinário. Tendo em conta esta pretensão que é aqui levantada, se Manuel Chang disser que quer ir, vai, ou há outros condimentos que precisam ser analisados? Bom, é preciso dizer que existe um processualismo claro no que está aqui a ser dito e este processualismo é bastante claro. É a justiça sul-africana que vai decidir, com base na matéria que existe, se o que existe, de acordo com os acordos, se ele vai aos Estados Unidos ou realmente é repatriado para Moçambique para vir responder na justiça moçambicana. Mas, de todos os casos, eu acho que isto é aquilo que eu chamaria de um falso problema, porque ouvindo, ele acabará respondendo para estas duas justiças, porque são justiças totalmente diferentes e todo o sistema. Ainda que ele vá à justiça americana e, de acordo com o parecer, dá a entender que o tipo de crime que foi cometido não tem nenhuma conexão com o sistema americano, conforme vem no parecer dos advogados de Jean Bustan, mas é um mero parecer, isso não vai retirar-lhe a questão de ter que responder para a justiça moçambicana. Ou seja, qualquer uma das vias, ele vai sempre terminar respondendo para a justiça moçambicana em relação aos fatos que lhe são cobrados. Arsênio Zunguzi, tendo em conta esta pretensão aqui de Manuel Chang, o que aconteceu com Jean Bustan, há uma esperança do antigo Ministro da Economia e Finanças de ter o mesmo resultado que teve o Jean Bustan no julgamento que houve em New York? Exato. Olhando para os factos, e creio que esta perspectiva comparativa ela já tinha condições de ser feita mesmo depois do julgamento de Jean Bustan. Portanto, o que me parece mudar o cenário é a perspectiva de proteção política do Manuel Chang relativamente ao regime político governativo neste momento em Moçambique. Porque talvez neste momento Manuel Chang esteja a fazer um estudo no sentido de perceber onde é que possivelmente poderá, vamos lá dizer, o custo desta situação poderá lhe ser menos oneroso do ponto de vista de pena ou de prisão. Pode estar a se sentir desamparado. Do ponto de vista político deste lado de Moçambique. É preciso olhar que isto também pode ser o espelho daquilo que são as clivagens internas na perspectiva de sucessão dentro do Partido Frelimo. Nos últimos tempos, temos acompanhado uma guerra de palavras entre o antigo Presidente da República e o atual. Isto é o espelho desta luta, desta guerra, na perspectiva de que um determinado segmento, consiga manipular o sucessor de Filipe Nyusi. E provavelmente, sentindo-se ameaçado o atual regime, o atual segmento que está no poder do partido e do Estado, pode, de alguma forma, ter Manuel Chang como um troféu
e não como um indivíduo que se deve manter no silêncio, na perspectiva de a PGR trazê-lo para cá e vermos o processo seguir tal como está a seguir para os outros indivíduos que estão associados a este crime. Portanto, eu penso que Manuel Chang percebeu que a situação em que está o atual Presidente da República, que na altura era o seu principal par na operacionalização deste processo e também um dos grandes motivadores na perspectiva de proteção de Manuel Chang e a sua fragilização em termos de poderio dentro do partido e também a tentativa da sua fragilização política, tal como ele próprio, o Armando Guebuza, disse publicamente, pode tornar fraca a perspectiva de proteção política de Manuel Chang em Moçambique. E olhando essas duas possibilidades e Manuel Chang está percebendo que aquilo que pode ter originado a absolução do Jean Bostan pode também ocasionar uma situação em que ele não possa ter uma pena gravosa ou que lhe custe mais, prefira ir aos Estados Unidos e provavelmente de lá procurar uma outra forma ou de não responder à justiça moçambicana logo após, quer dizer, adiar o processo na perspectiva de fragilizar também a estrutura, do ponto de vista operacional do próprio processo, ou aguardar que as clivagens internas dentro do Partido do Frelimo, a posterior, possam favorecer politicamente, na medida em que ele já pode voltar a Moçambique e cumprir aquelas penas de SPA que nós temos visto. Manuel Chang pode escolher um país qualquer e ir e não poder responder aqui às perguntas da PGR, tendo em conta que Moçambique não tem acordo de extradição com nenhum país. Bom, eu acho que eu não percebo a perspectiva do direito internacional na perspectiva de extradição relativamente a uma possível prisão ou condenação nos Estados Unidos, ou até absolução, mas olhando para a situação que nós estamos a vivenciar, mesmo aqui em relação à África do Sul, todo este maquiavelismo da própria ciência jurídica que está a ser desencadeada para adiar a vinda de Manuel Chang para Moçambique ou para os Estados Unidos, não duvido muito que isto também possa acontecer a nível da própria praça americana, na medida em que pode-se conseguir adiar por muitos anos o retorno do cidadão Manuel Chang para responder à justiça. Até porque ele é um político que viveu dentro deste, vamos lá dizer, desta pequena selva de grandes políticos que estrategicamente sabem como e qual é a postura ou a atitude a tomar diante de um processo desta natureza. A ser absolvido, Manuel Chang, qual é que deve ser a postura da PGR aqui, Isaú Costa, tendo em conta a perspectiva já muito famosa da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchile, que diz que não se pode deixar que o filho de Moçambique seja julgado pelo vizinho? Bom, eu já estava a dizer antes e continuo a repetir, são diferentes lagoas, são diferentes justiças, são diferentes situações e diferentes acusações. É preciso dizer que o realce que foi dado pelo sistema americano quando trouxe uma acusação em que incluiu o Manuel Chang e outros cidadãos moçambicanos e estrangeiros chamou a atenção a esta gravidade da situação ao lado do sistema americano. Mas depois, quando houve esta absolvição do Jean Bostan, passou-se uma imagem de que parecia que realmente este processo não tinha nada a ver. É importante dizer que, de acordo com a matéria existente, para a justiça moçambicana, e eu falo isso na qualidade de jurista, para a justiça moçambicana existem todos os elementos para um processo forte e para uma grande responsabilização ao nível criminal do antigo ministro de Economia e Finanças em Moçambique. Houve uma série de posturas e houve uma série de elementos que vieram à ribalta que coadunam ou dão matéria criminal. Então, para mim, e eu como cidadão moçambicano, não estou muito preocupado com o que é que vai acontecer com ele na justiça americana. Não vamos nos esquecer que os americanos vão tentar resolver os problemas dos Estados Unidos. Os problemas dos Estados Unidos com base no sistema jurídico deles. Dos americanos. O Chang tem assuntos para vir resolver com a justiça moçambicana, tem assuntos para vir esclarecer na justiça moçambicana. Então, para mim, o fato de, por exemplo, se ele for para o sistema americano e for absolvido do sistema americano, não vai retirar a responsabilidade criminal existente em Moçambique e os processos que correm a nível autônomo e outros processos em relação à postura do cidadão Manuel Chang.
E se Manuel Chang, por exemplo, é absolvido na África do Sul, ele procura uma fortaleza jurídica, quem fica a pagar as custas que o governo moçambicano teve de fazer com advogados para tentar trazê-lo para Moçambique? Bom, já ficou claro, e é bom ficar claro para as pessoas, que realmente este valor que foi gasto não concerne a recursos para ver se tínhamos o Manuel Chang aqui, foi um valor que foi gasto pelo Estado e um valor que já caiu nos cofres, no suor do Estado. Quer dizer, não há lugar a valores de volta, então não vejo realmente a questão. O que se passou foi o seguinte, é que olhando para a particularidade do crime, olhando para a magnitude deste tipo de crime que aconteceu em Moçambique, o Estado achou que o valor que estava a gastar relativamente a estes recursos com os advogados sul-africanos fosse um valor irrisório, tendo a intenção um valor que queria ver recuperado dentro da justiça. Sendo que em Moçambique não há uma lei de recuperação de ativos ainda. Sim, então na ideia de, por exemplo, se calhar teriam mais elementos, se eles viessem cá e responderia para alguns elementos para obter. Então não acho que realmente haja... Queria se aprovar uma lei e depois ter ali a possibilidade retroativa. O que não é possível, nem constitucionalmente, nem juridicamente. Seria uma aberração jurídica e seria uma violação de todas as normas jurídicas existentes no mundo. Arsênio Zunguza, a sua opinião com relação a esta questão das custas processuais, se Manuel Chang vai lá, de acordo com o parecer que ele pediu aos advogados de Jean Bustania, grandes chances de ele ser absolvido. Como é que fica esta questão das custas que o governo teve de arcar com advogados para tentar trazer Manuel Chang para Moçambique e que depois, como disse aqui o Isaú, depois de recusado o recurso, o Estado moçambicano lavou as mãos e preferiu deixar tudo para ser decidido pela Justiça sul-africana? Bem, eu penso que estaríamos a ser bastante otimistas e olhando para o histórico... A Procuradora, pelo menos ela sempre diz que não é o primeiro caso em que o Estado moçambicano gasta dinheiro a tentar trazer cidadãos moçambicanos detidos fora para Moçambique, para serem julgados cá e que depois estes indivíduos arcam com as responsabilidades ou com as custas que o Estado terá gastado. Bom, que a sociedade, pelo menos, saiba... ou o que a mídia, pelo menos, proveu aqui à sociedade. Este é o primeiro caso em que o Estado, inclusive, faz gastos a este nível para trazer um cidadão e a Procuradora, entendendo claramente da questão da justiça em si, poderia nessa apresentação trazer alguns exemplos de moçambicanos em que houve um grande esforço por parte do Estado para que pudessem pudessem voltar e ser julgados em solo pátrio e provar ou trazer elementos que comprovam que esses indivíduos fizeram um pagamento das custas. Eu desafio, inclusive, e digo claramente que isso nunca aconteceu e não é verdade que tenha acontecido em algum momento. E estes dinheiros que envolvem agora o grande esforço, que é mais um espelho que nós já aqui referimos, de um sinal claro de um sistema de justiça a reboque do poder político, e olhando aqui para a possibilidade desta situação da ida de Manuel Chang desvendar aqui mais situações que podem manchar ainda mais o regime político, é que se faz tanto esforço de proteção ou de extradição ou de trazer o Manuel Chang a Moçambique. O objetivo aqui, no fundo, não é necessariamente fazer justiça ou que Manuel Chang possa ser um elemento que possa garantir aqui a recuperação desses ativos. O grande temor do sistema é não expor o regime político e criar aqui aquilo que já está a acontecer dentro do próprio regime, acentuar o nível de fragmentação, porque dentro do regime político existem pessoas que de alguma forma também não vê com bons olhos ou estão desagradadas com esta forma de atuar deste regime. E gostaria aqui de também pegar aqui uma deixa do Isaú, na perspectiva de que para os moçambicanos não interessa exatamente o que é que vai efetivamente, do ponto de vista de justiça, acontecer nos Estados Unidos. O que interessa é o que é que isto vai desvendar, porque nós sabemos que cá em Moçambique não vamos saber mais nada senão aquilo que necessariamente interessa ao regime propalar. Como sabe, Manuel Chang não pode trazer detalhes nos Estados Unidos. Bom, ele está fragilizado, mas ele está a reboque de um regime, provavelmente tem orientações muito
muito claras do que pode dizer e o que não pode dizer quando estiver em frente a um sistema de justiça moçambicano. Mas quando estiver nos Estados Unidos, sob um outro sistema de justiça e com um outro tipo, porque é preciso perceber que a informação ou a capacidade de cooperar no sistema de justiça americano pode ser um grande elemento de negociação do ponto de vista daquilo que pode ser a conclusão do processo. E Manuel Chang, nessa altura, tal como fez Bustam, pode revelar aqui contornos ainda mais problemáticos deste processo das dívidas. Este é o grande temor e a grande luta do nosso sistema de justiça, que está a reboque do regime político, é garantir que não descobramos que houve mais compras, por exemplo, de casas na França, houve pagamentos a algumas pessoas para casar com elas, de viver numa mansão. Quer dizer, essas coisas que de alguma forma até são vergonhosas, que foram praticadas por algumas pessoas, esse é o grande temor destas pessoas. Tendo em conta este suposto medo do sistema de se expor, mesmo indo para os Estados Unidos, já há aqui esperanças de que Manuel Chang vá trazer dados, ainda que ele se mostre numa situação de fragilidade e também, em algum momento, dê a entender que houve algum abandono e pode querer ter uma postura diferente daquela que se espera, pelo menos do nosso lado da sociedade, que é de falar a verdade, tendo em conta o que já nos foi acostumado na nossa sociedade. Bom, eu acho que talvez fruto da formação, eu perdi este romantismo em relação à conduta e à postura humana. A minha única esperança é que a postura que está a ser mantida pelo Manuel Chang ao longo deste processo todo caia em terra quando em algum momento ele sinta que vai acabar arcando com todas as culpas deste sistema todo que foi montado sozinho. Então, em algum momento, neste desamparo pessoal, porque há de haver uma atitude egocêntrica no sentido de, olha, não vou cair sozinho, então vou trazer algumas coisas. É só nessa perspectiva. Eu não acredito que seja pelo fato de ele ir aos Estados Unidos ou vir aqui a Moçambique. Em algum momento, todos nós, no silêncio da noite, sentimos o peso na consciência daquilo que fizemos ou estamos a fazer e isto vai passar. Então, pode ser que ele vá aos Estados Unidos, chegue lá e continue com esta postura de casulo, continue a esconder efetivamente os contornos de como é que isto aconteceu e realmente dentro dos possíveis cenários, até mesmo assim, ele seja absolvido do sistema americano. Olhando para esta coisa toda, da forma como está a acontecer, abre-se espaço para se levantar a possibilidade de ele estar a ser orientado pelo sistema que não quer ser exposto a fazer essas diligências para ver como é que funciona nos Estados Unidos? Eu aprendi que é preciso desenhar todo tipo de cenários, porque o ser humano é esta caixa de Pandora em que realmente tem muitos elementos surpreendentes. Pode ser, pode não ser. O importante aqui, a deixar claro, é que em algum momento o nível de desamparo e o nível de solidão chegará a um ponto total em que realmente em algum momento ele vai começar a revelar o que é que se passou ou quais foram os contornos que apareceram. Então, para mim, olharmos na perspectiva de que este silêncio dele é por via de orientações, preciso dizer que ele é uma pessoa adulta, é uma pessoa já experiente, é já uma pessoa vivida e tudo mais. Então, eu acredito, porque aqui a acusação é pessoal, ele está a responder pessoalmente e ele está a ter uma postura pessoal. Em algum momento, quando ele achar que esta postura que está a ter ao longo deste processo não lhe está a ajudar, há de revelar outros contornos. Tanto aqui em Moçambique como nos Estados Unidos. Há de ser mesmo uma atitude e uma decisão pessoal. Arsênio Zunguzi, depois da recusa do recurso de Moçambique pelo Tribunal de Gauteng, este processo parece que parou. Na sua opinião, o que é que dita esta lentidão do processo? É a sua complexidade? O que é que acha que está aqui a acontecer? Bem, eu acho que, do ponto de vista do próprio processo, do ponto de vista da matéria de ciência jurídica, talvez não pudesse conseguir aqui justificar efetivamente o que é que pode estar a acontecer. Naturalmente que os processos levam seu tempo e existem outros contornos administrativos que de alguma forma podem impactar na demora ou não de um determinado processo. Agora, há uma perspectiva também política e de diplomacia de corredor que pode ter impactado na demora. É preciso perceber que as relações entre Moçambique e a África do Sul, elas não são diplomáticas só do ponto de vista de interesses dos dois países, mas existem relações históricas dos movimentos de libertação, mas também relações de proteção de muitas outras situações que são à margem daquilo que é normal
ou recomendável nas relações de regimes que estão a liderar ou a governar determinados países. E, de alguma forma, penso que o facto de haverem não só tentativas do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista diplomático, mas uma diplomacia paralela para pressionar politicamente o processo, isto também pode, de alguma forma, condicionar, do ponto de vista da própria fluidez do processo. Não nos esqueçamos que houve uma decisão do anterior Ministro da Justiça, houve uma alteração dessa decisão e a primeira decisão foi recebida, de alguma forma, com muita simpatia por parte de um determinado segmento ou do regime político governativo. Isso mostra que, naquela altura, era o que interessava, porque Manel Chang era troféu da campanha eleitoral de reeleição do atual regime governativo. A esta altura, Manel Chang pode não ser um troféu nessa perspectiva, ele pode ser troféu na perspectiva de ser um escudo do processo de sucessão ou de chantagens políticas internas para o processo. Estamos à porta de um breve intervalo, mas ligado a estes processos todos das chamadas dívidas ocultas, houve uma ocorrência que não podemos ignorar de todo. O Tribunal Judicial aqui na cidade de Maputo, aliás, pelo menos a Barra Comercial, decidiu dissolver as empresas proíndicos. E esta decisão é uma decisão que impacta muito do ponto de vista do processo todo, ou é mais uma decisão que só serve cá dentro e não vai fazer muito eco lá fora, onde há também muitas artimanhas que foram feitas para a contratação desta dívida ilegal? Bem, do ponto de vista de contratação da dívida, esta situação da dissolução das empresas pode não trazer muitos elementos que possam interessar ao processo. O que me parece ser interessante a dissolução destas empresas é do ponto de vista da recuperação, provavelmente, dos ativos. É preciso perceber que essas empresas entraram para uma situação de falência técnica, e todos os processos administrativos subsequentes até chegarem a esta fase. Isso mostra que aquilo que é provavelmente até o patrimônio dessas empresas pode não ser um patrimônio que possa ser substancial o suficiente para que o processo, por exemplo, vamos lá imaginar, do Estado em algum momento querer, por via não só do próprio sistema de justiça, mas por outras vias, querer procurar recuperar esses ativos, possa quase que ser impossível. Portanto, eu penso que, do ponto de vista de patrimônio em si, aquilo que foi gasto ou aquilo que se comprou neste processo todo, retirando os 500 milhões que a Kroll diz que não conseguiu justificar, mas que todos nós sabemos para onde é que foi o dinheiro. Portanto, retirando esses fundos, portanto, a dissolução dessas empresas é um exemplo claro de que provavelmente não se recupera nada dos 2 mil milhões de dólares. Isaú Costa, a sua opinião com relação a esta dissolução da Proíndicos e MAM, empresas que fizeram dívidas ilegais em 2013 e 2014? É preciso dizer que esta dissolução passou primeiro por um parecer da própria PGR. Então, a PGR deu um parecer no sentido de achar que, pela situação em que se encontravam essas empresas, estavam criadas os mecanismos legais para se pedir, neste caso, a sua dissolução por motivos claros, e as mesmas já vão dizer. Eu sou da opinião de que os factos estão aí. Já existiam antes. O fato dessas empresas deixarem de ter personalidade jurídica em tanto que tal, não retira realmente os factos que ocorreram, e nós sabemos qual é a natureza e qual é o período de prescrição dos factos que ocorreram na constância da existência dessas empresas. Então, não vejo isto como um motivo para diluir ou deixar o processo desaparecido em tanto que tal. É preciso também chamar a atenção que, se olharmos, pelo menos ao nível interno, o maior credor destas empresas é o próprio Estado. Então, quando formos aqui a fazer, entre aspas, a recuperação do que existe, o Estado realmente vai revitalizar ou buscar o que possivelmente ainda existe referente a estas empresas. Mas que realmente foi uma atitude, até certo ponto, demasiado precipitada, na minha opinião pessoal. Eu acho que foi uma atitude bastante precipitada, porque efetivamente, olha, estamos a falar de um processo que ainda não esgotou todos os seus elementos, se calhar poderiam existir algumas coisas que poderiam ser chamadas a atenção, tanto ao nível fiscal como ao nível laboral, que nós poderíamos chamar a colação
ainda com essas empresas existentes. Ainda que se pudesse chamar a atenção ou fazer, por exemplo, um processo de suspensão da atividade dessas empresas, mas a decisão de dissolução, para mim, foi uma atitude ligeiramente precipitada. Pois bem, vamos avançar para uma breve pausa, não sai daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo ao segundo bloco do Grande Fórum, que hoje convidou Arsénio Zungus e Isaú Costa. Vamos passar para um segundo tema de debate, depois de termos discutido a nova aparição de Manuel Chang nas capas de jornal. Manuel Chang, que quer saber como é que funciona a justiça norte-americana para ver se também consegue ser absolvido, como aconteceu com Jean Bustani. Agora, vamos falar da abertura da segunda sessão ordinária do Parlamento moçambicano para esta que é a nona legislatura. Há 31 pontos de debate que foram ou que vão ser avaliados pela Assembleia da República, pelas 3 bancadas parlamentares, falo da Frelimo, Renamo e MDM. Um destes pontos que gostava que começássemos com ele, Isaú Costa, tem que ver com os conflitos no país. Há diferenças de abordagem no Parlamento, este ponto está lá dentro, mas, por exemplo, a Renamo, quando se decidiu ir para Cabo Delgado para aferir o que lá estava a acontecer, disse que não vai porque não concordava com a forma como o Parlamento se faria representar naquele local específico para fazer o levantamento do que estava a acontecer na realidade. Temos um Parlamento aqui nesta sessão que pode influenciar uma resposta positiva para acabar com estes ataques, tanto na zona centro como na zona norte do país? Não. É preciso dizer que, em relação a este ponto, o que se esperava efetivamente fosse uma postura uma postura nacional e de soberania. Fruto do meu trabalho, tenho estado em Cabo Delgado permanentemente e tenho visto o drama social, a violência psicológica e psicossocial que Cabo Delgado está a sofrer com este conflito, falando da Zona Norte em particular, e olhando também para as informações que recebemos da Zona Centro relativamente a este conflito que está a ser causado por uma junta militar ligada a um partido da oposição, neste caso a própria Renamo, também vejo isto com alguma gravidade. Então, a postura da Renamo ao olhar a esse aspecto estético e não olhar para a amplitude do problema social que nós temos perante esses conflitos no país é realmente uma postura muito triste e que não se esperava realmente de um partido que um dia sonha ou aspira vir a governar o país. Então, é muito triste que realmente estejamos numa situação como esta. Arsénio Zungus, vê aqui o surgimento de narrativas positivas para ajudar a acabar com os conflitos no país. Recorro ao mesmo exemplo. Arnam, por exemplo, negou de fazer parte dos membros da Comissão Permanente que foram a Cabo Delgado para acolher os dados. Não perdeu aqui este partido da oposição, o principal, por sinal, no país, a oportunidade de trazer dados fiáveis de Cabo Delgado, tendo em conta as diferentes narrativas que há. Por exemplo, o Presidente da República já apareceu várias vezes a dizer que há elites que patrocinam os ataques, por exemplo, na zona norte do país. Não era esta uma oportunidade de Renamo, sendo um partido da oposição que está em defesa do povo, trazer dados fiáveis que comprovam ou não estes relatos diferentes que chegam de Cabo Delgado? Bem, eu primeiro gostaria de trazer uma perspectiva do próprio Parlamento enquanto um ator que faz diferença na reorientação da sociedade em si. Portanto, imaginemos que a nossa sociedade enferma de um problema identificado, em que momento, pelo menos desde que me conheço, o Parlamento foi preponderante para que se mudasse, se reorientasse, se resolvesse uma situação dessa natureza. A resposta na aprovação de leis. Ok, aprovação de leis, e dos subsídios para os deputados. Acho que poucas vezes são iniciativa do próprio Parlamento. É preciso olhar, o Parlamento tem fracas iniciativas de lei. Boa parte das leis, as iniciativas ou são do governo ou de organizações da sociedade civil, ou são claras imposições. Portanto, o próprio Parlamento tem deficiências gravíssimas em relação a essas coisas. Mas aprovam, não é? Bom, aprovar é uma... Eu penso que faz parte do cronograma do processo. Portanto, são eles que têm que aprovar e não existem outros. Portanto, mas olhando
transversalmente para aquilo que tem sido a própria postura do Parlamento em relação a várias outras situações que nós vivenciamos na sociedade. Portanto, podemos, inclusive, se me permitirem dar uma nota, podemos dar uma nota de 1,5, de 0 a 10 ou de 2 valores. Agora, indo claramente à questão que coloca, eu penso que é preciso olhar para as motivações dos conflitos e perceber se o Parlamento teria feito um esforço histórico de procurar, pelo menos, encontrar soluções para que o Estado... Soluções atempadas. Exato, atempadas, para que o Estado operacionalizasse soluções que evitem situações de conflito. O que nós vimos nos últimos tempos, a Comissão de Segurança, por exemplo, sem comprovativo nenhum, tanto convocou uma conferência de imprensa para acusar um grupo de mesquitas num distrito na província de Nampula de que já estavam a fomentar terrorismo. Portanto, na altura em que aconteceu, em que começaram os primeiros sinais da situação que se vive hoje em Cabo Delgado, foram alertados as estruturas governativas locais. Portanto, houve informação fiável de pessoas que estavam no terreno. Estamos a falar de 2007, 2008, pessoas que trouxeram informação para as estruturas governativas locais, e inclusivamente houve informação até para entidades policiais e outras entidades do sistema de justiça. Portanto, toda a figura do Estado teve atempadamente informação para agir, informação para poder fazer alguma coisa. E acredito que, inclusivamente, se os nossos deputados saem da comunidade, também tiveram essa informação. Não, quer dizer, não vimos nada que indicasse uma ação do Parlamento no sentido de fazer algo para prevenir esta situação. Agora, não é hoje que o nosso Parlamento, eu conheço muitos deputados, inclusive tenho alguns que são meus amigos, gosto muito deles, mas francamente não é hoje que o nosso Parlamento vai conseguir... Mesmo criando uma comissão de inquérito, como sugere Arnam. E essas comissões de inquérito, nós sabemos todos o que é que elas fazem, e no final do dia não trazem quase que resultado nenhum, e inclusive a própria Renamo, penso que acaba sendo um ator, vamos lá dizer... eu não encontro aqui uma palavra para qualificar, mas a Renamo tem problemas gravíssimos relativos ao tema em questão e provavelmente está a fazer um esforço claro, mesmo sem se aperceber, de que não corrobora com iniciativas de trazer soluções aos problemas desta natureza, que são problemas de segurança. Portanto, toda a situação em si é desfavorável para que nós tenhamos um Parlamento que consiga, em situação como esta, trazer algo que possa, de alguma forma, responder à situação. Pois. Isaú Costa, outro ponto que vai ser debatido aqui tem que ver com a CNE, vai se eleger uma nova CNE. Vê nesta uma oportunidade de se acabar com os conflitos eleitorais e talvez profissionalizar aquele órgão, como pedem já há bastante tempo as organizações da sociedade civil e outras forças vivas da sociedade? Bom, como jurista é preciso dizer que para que isso aconteça é preciso que se faça uma revisão profunda do pacote eleitoral. Mas uma revisão profunda do pacote... Estamos num processo de pacificação, descentralização, não é oportuno? Poderia ser, e é o que se pede, ou seja, já tivemos um momento em que tínhamos uma CNE profissionalizante ou uma CNE de caráter técnico, mas agora voltamos aos moldes de uma CNE com muita representatividade política. É preciso dizer que, e nós assistimos em outros países ao nível da região, que as comissões nacionais de eleições, quanto mais independentes forem, melhor, porque permitem ter uma visão equidistante dos processos eleitorais. O Malawi é o mais recente do que aconteceu. Então, nós temos que beber dos direitos comparados, do que acontece na região, para ver se conseguimos melhorar. Se nós optarmos por essa via, muito bem. Se optarmos por continuar com o ciclo que está a ser vivido, em que temos uma CNE demasiado político, o que vai acontecer é que os conflitos eleitorais irão persistir, continuaremos com as mesmas novelas, continuaremos com as mesmas situações e realmente assistiremos a este desanimar do povo em relação à questão da esperança política na resolução dos seus problemas. Arsénio Zungosse, vamos para um outro ponto que vai ser aqui debatido, tem que ver com a discussão da lei de recuperação de ativos. Só a lei aprovada resolve ou precisa aqui haver uma revolução sob o ponto de vista institucional, tendo em conta que há muitas instituições, inclusive da Justiça, que são usadas para fortalecer o sistema?
Exato. Eu penso que o fundamental relativamente a essa matéria, inclusive temos muitas amostras relativamente a outros instrumentos legais, é de facto termos um sistema de justiça que não funciona a reboque de apetites políticos. Isso é fundamental. Nós podemos ter, aliás, inclusive já fomos elogiados por vários conhecedores da matéria como sendo um país com uma robustez e uma qualidade do ponto de vista de leis, um dos melhores, inclusive, a nível da região, mas da praticidade, da operacionalização destas matérias tem sido completamente uma grande catástrofe, porque nós temos um sistema judicial. As leis são instrumentos, mas quem as faz, elas operarem sobre a sociedade, são as pessoas. Se as pessoas estiverem corrompidas, estiverem amarradas a interesses ou apetites políticos ou pessoais, portanto, os documentos, os instrumentos estão lá, mas eles não vão servir para efetivamente aquilo que interessa. Portanto, esta lei de recuperação de ativos, ela é bem-vinda, tal como todos os instrumentos legais são bem-vindos. Mas enquanto nós tivermos esta poluição ou esta confusão entre os poderes do Estado, nós não teremos nenhuma lei que possa garantir que aquilo que é nosso enquanto Estado esteja a ser usado de uma forma regular ou da forma que se espera. Portanto, a lei em si, ela não vai resolver os problemas. É preciso que nós, como sociedade, procuremos nos purificar e procuremos ir de encontro às leis, porque as leis elas foram bem feitas, mas nós vamos no desencontro delas. Portanto, fazemos como um mero formalismo para termos aquela a ideia de que, do ponto de vista legal, estamos em condições, mas, do ponto de vista de postura, enquanto sociedade, não temos condições para o efeito. Isaú Costa. Bom, eu também comungo com alguns elementos que traz, no sentido de esta lei de ativos é necessária e tudo mais. Mas a minha posição é mais interessante, porque, para mim, a ideia é esta lei tem de vir o mais urgente possível. Porque, se formos a notar, uma das maiores desculpas que é usada pelo nosso Ministério Público é a inexistência desta lei para operacionalizar e operacionalizar estes procedimentos criminais. Então, o que nós queremos assistir é, uma vez existida esta lei e já dentro do sistema jurídico moçambicano, como é que será a sua aplicação? Ou seja, aí já não poderá haver desculpa de que não existe uma lei de recuperação de ativos para haver esta letargia ou lentidão para a resolução das situações. Já teremos ali. Então, para mim, também sou da mesma opinião quando diz que tem muito a ver com a questão da postura e tem muito a ver com a questão da conduta das pessoas. Em termos de pacote anticorrupção, nós temos um pacote muito bonito. Realmente a única lei que estava a faltar para completar este pacote anticorrupção era esta questão da recuperação de ativos. Esperemos que seja aprovada o mais breve possível e, uma vez aprovada, o que vai acontecer é a pressão sobre o Ministério Público será tão forte, mas tão forte, que não vai haver mais esta desculpa de que algumas coisas não estão a acontecer pela inexistência da lei de recuperação. Costa, o momento mais alto desta sessão toda, a segunda sessão da nova legislatura, é o discurso do Presidente da República. Há quem diga, ou há quem possa dizer que ainda é cedo, mas tendo em conta os elementos todos que existem, os conflitos, a Covid-19, a situação da pobreza que se acrescentou no país, que discurso se adivinha aqui? Bom, há expressões poéticas que nos conduzem, que sempre vão fazer parte deste discurso. A primeira é elogiar o caráter de resiliência do moçambicano. Eu acho que ser moçambicano devia ser mesmo um elemento de resiliência por causa de tudo que a gente está a passar e está a viver no país. Em termos de postura e do que vai deixar de recado, está claro que não podemos dizer que estamos num Estado da Nação bom. No máximo, o que pode dizer é que estamos perante um Estado da Nação desafiante, ou seja, desafia todas as forças vivas moçambicanas a ajudarem a tornar esta pátria amada, bela e próspera, porque no final do dia estamos numa situação muito preocupante e triste em tanto que nação. Arsénio Zunguça. Bem, eu não vou tecer aqui muita retórica. Eu vou usar a penúltima palavra que ele disse, que eu acho que o Presidente... Vou recomendar ao Presidente para que use como esta palavra como a tônica, o tema do seu discurso, que o Estado da Nação é preocupante.
Portanto, eu penso que deve rondar por aí o discurso de Sua Excelência a Presidente da República. Portanto, os problemas todos os conhecemos, as soluções algumas as conhecemos e algumas são simples, mas criamos condições de dificultar. É por isso mesmo que digo que o Estado da Nação é preocupante e sugiro a Sua Excelência a Presidente, sei que ele acompanha este programa, para que este seja a tônica do seu discurso. Arsénio Zanguzo, vamos entrar para um outro tema, muito rapidamente, a questão do DDR, que já está na sua quarta fase. O processo segue, mas a Renamo tem estado a aparecer com um discurso meio que contraditório. Diz que está comprometida com a paz e que o processo segue tranquilamente, mas, por outro lado, apresenta-se sempre como uma vítima de perseguições ou supostas perseguições políticas. E se levanta sempre a questão que passa que alguma redundância sempre houve. Será que este processo nos permite caminhar de consciência limpa com a certeza de que vai dar tudo certo? Bem, o processo em si e as intenções do processo, eu penso que são as mais interessantes que nós já tivemos, pelo menos depois do último acordo de paz assinado em 92, portanto, embora teve os seus problemas, mas olhando agora para a situação em que vivemos, temos um processo com um roteiro específico daquilo que deve acontecer, mas nós temos um grande problema relativo à Renamo. O Partido Renamo está a enfrentar um problema, quer dizer, é uma crise de sucessão, mas que já passou da questão de sucessão. Eu acho que já passa a ser uma crise de competência. O presidente do partido diz que está tudo bem. Bom, é o discurso do presidente, mas o fato de dizer está tudo bem não afasta dos resultados que provam claramente que ele está a viver um grande problema de gestão e que pode nos levar aqui a uma conclusão de que está a viver também um grande problema de falta de competência relativamente a este processo de sucessão. Falta de competência de quem? Dele ou das pessoas que o acompanham? Bom, nós neste momento, se formos para avaliar aqui a situação do Estado moçambicano, é claro que vamos avaliar primeiro o cidadão Filipe Jacinto Nyusi enquanto o chefe da equipe que está a gerir o Estado. No caso específico do Partido Renamo, o cidadão, o Suf Mamadi, neste momento os resultados que está a apresentar provam claramente que ele está desorientado e deixou... O partido já era desorganizado, mas agora está ainda mais desorganizado e nós, como cidadãos deste país, estamos muito preocupados porque a Renamo é o principal partido, a principal alternativa da alternância política. E na situação em que está, provavelmente, nós não estamos a ver aqui uma situação de termos uma Renamo em condições de participar em pé de igualdade nas próximas eleições com o Partido Frelimo. E isto tudo tem quase que uma sombra aqui no DDR, em que os procedimentos que são evocados, inclusive pelo Elias Jacama, que deu uma entrevista há poucos dias, e outros vários quadros da Renamo, a questão da hostilização dos membros e todas as outras situações, fazem com que as pessoas que aderem ao DDR ficam sem saber se efetivamente, se voltarem para a comunidade, vão conseguir seguir suas vidas tranquilas ou vão ter que voltar a ter que procurar a proteção do senhor Mariano Nhongo, porque, do outro lado, a outra ala da Renamo provavelmente possa querer fazer aqui um ajuste de contas. Pois, Isaú Costa, quarta fase do DDR, mais uma fase marcada por apelos ao Suf Mamadi, não, a Mariano Nhongo, no sentido de ele e os seus homens aderirem ao pacote. Bom, é preciso dizer, e também concordo com o colega de painel, que parecia, ou pelo menos ao nível romântico, que nós efetivamente fôssemos ter uma paz efetiva, como se queria, uma paz definitiva e efetiva. Mas continuamos a ser um país, como alguns quadros do país e alguns intelectuais definiram, como um país cheio de acordos que depois vão ao seu incumprimento, depois voltam outros acordos e tudo mais. Olhando para a situação que se assiste, é lamentável que, ao nível, pelo menos, do Partido de Renamo, ainda não tenha havido uma postura de força em relação ao cidadão Mariano Nhongo. É preciso dizer que essa postura de força tinha de ser, primeiro, não por apelos, mas por uma postura de energia
no qual se fazia uma dissociação. Porque se formos a ver, o maior apelo, se nós formos a pegar os primeiros discursos do Mariano Nhongo, ficava claro que ele chamava a atenção de não reconhecimento da atual liderança. Então a pergunta que se levanta é, se não há reconhecimento da atual liderança, que sinergias foram feitas ao nível deste partido da oposição no sentido de vir demonstrar por forças de que não se trata de um problema interno e sim se trata de um cidadão que se dissociou por completo da Renamo e que eles não o reconhecem como quadro. Se isso acontecesse, este cidadão estaria a ser tratado de forma peremptória pelo Estado moçambicano como um criminoso e perseguido como criminoso. O que se assiste no meio desta novela é que, por um lado, há uma ala em que acaba reconhecendo ainda como um membro da Renamo, ainda que insatisfeito. Por outro lado, há uma outra ala que realmente dá a entender que isto trata-se de um elemento terrível. Então, isto é triste para um país em que estamos a assistir passos, como bem disse o colega Painel, passos interessantes, temos uma agenda de cumprimento para fazer-se realmente este acordo de DDR, mas ao mesmo tempo assistimos a estas zonas esporádicas de conflito por falta de uma postura de liderança e de uma associação clara de, afinal de contas, o que é que está-se a passar. Arsénio Zungussa, o enviado especial da ONU em Moçambique, que esteve muito presente nestes processos negociais, falando de Mariano Nhongo, que é uma figura que não podemos evitar, mesmo estando a falar do DDR, que é aderido por parte do grupo e não por ele, disse que o acordo de paz de 6 de agosto não pode ser contestado, porque é um acordo que tem reconhecimento internacional. Qual é a sua avaliação? Eu acho que ele falou numa perspectiva diplomática, enquanto diplomata e enquanto representante do secretário-geral das Nações Unidas, tem que ter essa postura mais unificadora e uma perspectiva. Será que une dizendo que Mariano Nhongo não pode contestar? Quando digo unificadora, é das partes beligerantes oficiais e que assinaram o acordo. E também de tentar não ferir sensibilidades. Agora, é preciso perceber que o Mariano Nhongo é parte importante do DDR. O DDR não faz qualquer sentido sem o Mariano Nhongo entregar as armas. Até porque não é por acaso que se chama Junta Militar da Renamo. Está associado à Renamo por algum motivo. Então, se está associado à Renamo, este também tem que ser reintegrado. Agora, a questão do senhor Manzoni, creio que é do senhor Manzoni, e em algum momento também chegou a dizer que o Mariano Nhongo não pode fazer exigências ao Estado. É preciso perceber que a forma como Mariano Nhongo está a se apresentar neste processo, e principalmente neste conflito, é a mesma forma que se apresentava o senhor Afonso Dhlakama, fazendo exigências e ameaças ao Estado, efetivamente. Agora, a situação neste momento é que provavelmente haja aqui uma certa união, entre aspas, é a sensação que se tem entre o senhor Ossuf Momad e o governo, mas eu diria mais, entre o senhor Ossuf Momad e o Partido Frelimo, no sentido de procurar aqui uma forma primeiro, é de marginalizar e de minimizar o senhor Mariano Nhongo. Mas é preciso perceber que o problema do Nhongo é um problema do país. A instabilidade e insegurança não é para o senhor Ossuf Momad, é um problema do país. E é preciso que o senhor Ossuf Momad, se quer se tornar um elemento importante no processo de pacificação do país, toma as rédeas enquanto chefe do partido, da Renamo, em procurar trazer o seu membro à razão para que ele possa, em algum momento, eles possam resolver as suas diferenças e o DDR possa efetivamente acontecer. Porque enquanto Mariano Nhongo não entregar as armas, a Renamo é que está a incumprir o DDR. Não é por acaso que a Junta Militar da Renamo, enquanto o senhor Mariano Nhongo e os seus militares não pararem de fazer ataques para a sociedade e para os moçambicanos, é a Renamo, é parte da Renamo que está a incumprir o processo. Isaú Costa, queria ouvir a sua opinião com relação a este pronunciamento de Mirko Manzoni, que diz que este acordo de paz definitiva não pode ser contestado porque tem reconhecimento internacional e o que foi assinado, as questões específicas que foram assinadas relativas à reintegração dos homens da Renamo está a acontecer. Bom, eu concordo plenamente e é preciso dizer que há uma expressão latim que eu gosto muito, é fruto da formação, que diz pacta sunt servanda, ou seja, os acordos devem ser cumpridos. Então,
este acordo é um acordo que, em princípio, veio para ficar e veio para durar. Este acordo no início abrangia Mariano Nhongo. Abrangia a todos e deve abranger a todos. É preciso perceber que o maior desiderato de um país como Moçambique é a paz. Primeiro, o maior desiderato é a paz. E se nós formos a notar o que acontece e este desânimo do povo moçambicano é exatamente por causa disto, porque nós não estamos a conseguir vivenciar uma paz efetiva. Então, este acordo é um acordo que veio para ficar. É preciso que as partes façam um esforço enérgico que realmente devolvam e tragam a paz efetiva ao povo moçambicano e, como bem disse o colega de painel, não está-se a assistir a essa postura por parte da Renamo, então a gente pede como povo que realmente se cumpra com este acordo. Zé Costa, muito obrigado pela sua presença neste grande fórum. Arsénio Zungusso, muito obrigado pela presença neste grande fórum. Os agradecimentos são extensivos a si que esteve do lado de casa a acompanhar-nos. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até a próxima.